710. Credibilidade e seriedade. Rádio Manhuaçu AM. Pura emoção no seu rádio. Manhã do Ouvinte. Entrevista. Vamos, na entrevista de hoje, conversar com o Dr. Glauco. Ele que vai falar com a gente sobre direito do consumidor. Mais uma vez eu recebo aqui essa pessoa ilustre, incrível e maravilhosa. Seja bem-vindo, doutor. Rapaz, mas com uma saudação dessa, hein? Você já pensou? Alexandre, um bom dia a você, a Naira, ao Marcelo, um abraço especial ao Luiz, que está de férias, né? Mas certamente está aí nos acompanhando. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui no programa de vocês. A alegria é toda nossa, doutor, em recebê-lo aqui para tratar desse assunto que é muito importante para todos nós, né? A gente percebe que a comunidade ainda é carente de muitas informações no que tange o direito do consumidor. É importante levar algumas informações porque no dia a dia algumas pessoas são coagidas, né? São levadas a cometer alguns erros por falta de informação. E o senhor vindo aqui nos traz essas informações que são esclarecedoras e muito importantes. Inclusive, o assunto proposto para hoje, né? Que é sobre a questão do empréstimo consignado, que também tem suas regras, né, doutor? Sim, Alexandre. O empréstimo consignado, ele atinge uma parcela da população, especialmente o do INSS, que é a população idosa. Então, é uma população que, pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, é considerado hipervulnerável. Veja bem, ele é mais do que vulnerável, ele é o hipervulnerável. E essa hipervulnerabilidade faz com que o tratamento a ser dispensado aos idosos seja um tratamento diferenciado e o comércio, a indústria, os prestadores de serviço, eles têm que estar preparados para dispensar esse tratamento. O idoso, talvez por uma questão, né, de mudanças de comportamento da sociedade, muitas das vezes ele acaba não recebendo toda a informação necessária para o tempo em que ele está agora, né? Um exemplo é a chegada do celular, a chegada dos aplicativos. Hoje a gente tem o Gov, por exemplo, que a maioria das coisas relacionadas ao governo você resolve através de um aplicativo de celular. Muitas das vezes o idoso não tem proximidade com isso daí e, inclusive, também algumas mudanças, né, em tendências, né, doutor? É necessário também que as empresas, né, que fazem aí os empréstimos, elas forneçam essas informações, assim como é necessário que em um estabelecimento tenha o código do consumidor? É necessário, sim. Isso é uma questão de transparência. É obrigatório esse tipo de comportamento, tanto para o idoso quanto para qualquer consumidor. Mas como você brilhantemente já descreveu, Alexandre, o idoso ele vem de uma geração onde esses contratos eram entabulados pessoalmente. Tá? Não existia à época essas contratações através de aplicativo, não existia à época as contratações através de máquinas. Quer dizer, é aquele relacionamento de confiança aonde ele saía de casa, sentava com o gerente do banco e ali ele iria tratar, por exemplo, do tema de hoje, que é um crédito consignado. Exatamente, doutor. Então, acontece que algumas empresas descumprem isso daí, né? E aí, hoje nós observamos, então, que tem empresas agindo de forma errada em relação ao empréstimo consignado. O que tem acontecido, doutor? Nós, inclusive, na semana passada, ou retrasada, se não me engano, nós fomos obrigados a multar um correspondente bancário aqui de Manhuaçu, porque estava adotando algumas práticas incompatíveis com o Código de Defesa do Consumidor. E, neste momento, a gente queria falar um pouquinho, Alexandre, se você me permite, sobre o empréstimo consignado, que é tão ventilado, tão oferecido, aí em especial para os aposentados. Esse empréstimo é uma modalidade de crédito e que ela ganhou muita força justamente porque o risco para a instituição bancária ele é quase zero, por um motivo muito simples. O que ela empresta, ela vai ser garantida pelo próprio valor do provento, do benefício.
da pessoa que toma o empréstimo. Então, quer dizer, o risco de calote, ele não existe. Só existiria se a própria instituição quebrasse, que é algo paradoxal. Ela empresta, ela quebra, então ela que arque com os seus prejuízos. Mas, enfim, com esse tipo de empréstimo, pretensamente, se deveria reduzir muito o valor de juros. Só que, infelizmente, isso não acontece. Empréstimos consignados, a gente tem visto, tem chegado no PROCON reclamações de empréstimos com até 500%, 600% de juros ao ano. E é no mercado, e, infelizmente, isso não é ilegal. Tá? E o que vem a ser esse empréstimo e qual o percentual que ele pode comprometer deste salário mensal do idoso, desse benefício? Ele é um empréstimo que ele pode atingir até 35% do benefício. Então, digamos que o idoso tem lá um salário mensal, que não é esse, porque o salário mínimo é 1.400, mas para facilitar a conta, de R$1.000. Então, 350 ele pode comprometer com crédito consignado. 5% é o cartão de crédito consignado. E mais 5% é o valor do cartão de benefício, que também está disponibilizado. Na realidade, então, se pode comprometer até 45% do valor do provento em empréstimos. É algo, né, bem relevante, porque atinge quase a metade do provento, né, para se pagar alguma coisa que já se gastou. Daí a importância dos cuidados que se deve ter, tanto o senhor, a senhora já de idade e que dependem dessa aposentadoria e que não têm outra fonte de renda, quanto os fornecedores, quanto os bancários, as pessoas que trabalham nessas instituições, nas financeiras, para que se dê ali um crédito responsável. É importante a pessoa fazer também uma análise ali das suas finanças antes de tomar esse empréstimo, porque, como o senhor disse, 45% compromete muito a sua renda, né? E com os juros nessas casas aí, como o senhor disse também, é uma forma absurda para um empréstimo que tem total garantia, risco quase zero, como o senhor disse. Poderia ser uma taxa de juros mínima. Daí compromete uma pequena parcela, digamos assim, talvez do seu benefício, mas por um bom tempo. E aí? Muita coisa pode acontecer, né? Suas finanças, aí os seus gastos podem aumentar e é preciso ter cuidado. Mas o senhor não está dizendo que não pode pegar empréstimo, né, doutor? Que não é preciso, só tem que tomar cuidado, né? Eu costumo dizer, Alexandre, que o empréstimo é igual ao medicamento. Tá? Às vezes ele é inevitável, mas por aquele período curtinho de tempo. Mais do que aquilo, isso aí, além de não ter o efeito positivo, vai gerar um efeito negativo. Tá? É um veneno. É um veneno. Empréstimo consignado, qualquer tipo de empréstimo nessas taxas bancárias que são aplicadas no Brasil, tá? É um veneno perigosíssimo, que você poderia tomar, em última instância, em baixíssima dose. Então, sempre fazendo essa analogia. Empréstimo não é uma brincadeira, né? Ah, porque meu neto está querendo ir para a praia, eu vou lá pegar um empréstimo. Não faz isso. Não faz isso, que o senhor vai comprometer 5, 6 vezes viagem da praia do seu neto, que é algo totalmente supérfluo, é algo que não é obrigatório, ele que vai lá trabalhar direitinho, né, Alexandre? Conseguir levantar o próprio dinheiro, o filho, e normalmente os idosos, Alexandre, é incrível, os empréstimos que eles tomam não são empréstimos que eles tomam para eles próprios. É sempre para um filho que já tem um problema no CPF, é sempre para um neto, é sempre para um parente que está ali, né, aproveitando-se daquela situação do CPF bonitinho, limpo, com todos os créditos possíveis, para ir lá e fazer esse pedido. E às vezes por carência, até uma carência emotiva, né, fala assim, eu vou ajudar o meu neto, eu vou ajudar o meu filho, e acaba que o senhor se compromete. Então, quer dizer, é algo extremamente perigoso, nocivo, pelo valor dos juros e que só deve ser tomado em último caso. É só numa situação emergencial, muito necessária, de vida ou morte. Caso seja diferente, se é para tomar um empréstimo para comprar alguma coisa que pode aguardar, junta o dinheiro. Por que ele não faz uma poupança? Não é? Já que vai comprometer 35%, 40% do salário, imagina que poupança boa. Com um ano, o senhor compra muita coisa sem gastar 1 centavo com juros. É preciso saber dizer não, né, a quem pede
para pegar um empréstimo em seu nome e é preciso também ter educação financeira. Então, doutor, quais são as medidas de segurança que devem ser tomadas por parte dessas pessoas? Bom, a primeira medida, então, Alexandre nos ajudou muito bem a não tomar um empréstimo, tá? A não ser em último caso. Agora, precisou? Então vamos lá. Aqui nós temos algumas indicações. Deve verificar junto ao INSS se de fato aquela empresa que está oferecendo aquele produto tem a vinculação com o crédito consignado. Isso seria a primeira providência. Ah, mas eu vou ter que esperar, vou ter que ir lá no INSS. Vai. O empréstimo ele não precisa de ser corrido. A gente não precisa ter tanta pressa para tomar o empréstimo, até para não fazer isso, né, de uma forma de repente. Tem que ser pensado. E essa precaução, ela ajuda, inclusive, o tempo passar um pouquinho para que a gente pense melhor. Também a capacidade do pagamento. Então, por exemplo, o senhor tem, suponhamos o salário de 1.000, tá? 600 já comprometido com medicamento, que eu sei que o senhor, que a senhora gastam boa parte do que os senhores recebem de aposentadoria com medicamentos. Então, tem lá 600, 700 reais já comprometido com medicamento. Pode fazer um empréstimo comprometendo mais de 40%, 30%? Claro que não. Não vai ter para pagar, a conta não vai fechar no final. E nada vai acontecer, porque serão 84 meses presos a esse empréstimo. Então, a capacidade financeira que o Alexandre também já havia dito. Outra coisa, intermediação de terceiro na negociação. Isso a gente fala demais aqui quando estamos conversando com o Luiz. O senhor e a senhora fazem ou deveriam fazer o empréstimo diretamente na financeira, diretamente no banco. Tá? Esqueçam essa parte de redes sociais. Esqueçam totalmente aplicativos, tá? De toda e qualquer espécie. E principalmente, né, neste caso, com essa advertência, a ajuda de alguém. O senhor não precisa de ajuda de ninguém para fazer isso. Porque vão ligar, vão dizer que o senhor tem um empréstimo muito bom, muito barato, muito baixinha a parcela, e que é um grande negócio que o senhor ganhou, né? Como se fosse um prêmio. Mentira. Isso não é prêmio. Essas pessoas elas têm má fé. Isso normalmente é fraude. E se não é fraude, o volume de parcelas é tão alto que a senhora pega R$1.000 e vai pagar 10.000. Olha que inteligente, né? No sentido assim de falar, pegar R$1.000 de empréstimo para pagar 10.000 para uma pessoa que nem precisa daquilo de uma forma imediata. Então, muito cuidado com os intermediários. Outra coisa, depois da inserção do artigo 54C no Código de Defesa do Consumidor, inclusive nós falamos um pouquinho sobre isso no início, não se pode mais seduzir, e aí vai uma dica para o senhor, para a senhora, se alguém lhe aborda, mesmo que no banco, lhe seduzindo e lhe oferecendo empréstimos, esta pessoa ela já está cometendo um ato ilícito. Então, o senhor não vai cair na conversa de alguém que comete ilícito. Tá? Por mais gentil, por mais risonho, por mais bacana, por mais amigo que ele tente parecer. Não é. Se ele lhe oferece, lhe seduz com empréstimo, o Código de Defesa do Consumidor já proíbe e já considera essa atitude ilícita. Tá? O empréstimo para o idoso, que é hipervulnerável pelo Código de Defesa do Consumidor, ele só é admitido quando o idoso quer tomar esse empréstimo e ele pede para tomar esse empréstimo. Então, ele vai ao banco com esse objetivo, ele senta, ele vai na financeira, ele senta com o atendente e fala, eu vim aqui para tomar um empréstimo, quero saber tudo sobre esse empréstimo, quais as prestações, quais os juros mensais, quais os juros anuais, aí o senhor toma, de fato, um empréstimo consciente. Mas se for ao contrário, aí o senhor foi lá sacar sua aposentadoria, sabe, Alexandre? É o que está tendo muito em Brasil todo, não é em Manhuaçu, não. No Brasil, inclusive, fecharam algumas financeiras lá em Juiz de Fora semana retrasada. O que acontece? Eles colocam ali a figura do laçador. É a pessoa que fica ali a pretexto de lhe ajudar para digitar na máquina, ela, assim, durante esse processo de auxílio, o que ela faz? Ela oferece, olha, tem um benefício para o senhor aqui disponível, o senhor não quer? Aí a pessoa fica assim, mas é bom, é ótimo, não é para todo mundo, o senhor foi um escolhido aqui, então a pessoa se sente valorizada e acaba tomando um empréstimo que nem precisa. Isso é proibido
Tá? Se tiver esse tipo de atitude, vai lá no PROCON e denuncia. Isso é caso de multa, isso é caso até de fechar uma financeira como essa, ou um estabelecimento bancário. Tá? É totalmente proibido. Então, muita atenção, tenha bastante esses cuidados. E o idoso, muitas das vezes, ele é seduzido pela simpatia de quem o atende. Né? Muitas das vezes ele é, sim, por um cafezinho, por uma cordialidade, ele é seduzido. Ô doutor, e aí eles pedem também o cartão, uma senha? É necessário isso para fazer um empréstimo? Tem que pagar ali uma taxinha para liberar um empréstimo rapidamente? Como é que é? Esses são os aceleradores. Isso. Tá? Então o senhor vai lá no banco, pede para fazer o empréstimo, enquanto existe aquele período de aprovação, alguém lhe liga. Entra em contato, olha, eu estou querendo acelerar aquele empréstimo do senhor, o senhor vai ter que pagar aqui 200, 300 reais, e me passa os dados. Fraude, tá? Isso é fraude. Não existe aceleração de empréstimo. Não existe despachante de empréstimo. A conduta ela é direta. É o senhor e o gerente do seu banco. É o senhor e o atendimento da financeira, de uma forma direta, e o senhor e a senhora procurando esse empréstimo. Nunca o contrário, nunca sendo oferecido. Guardem isso. Se me oferece, já está errado. É aquela coisa, né, Alexandre, que a gente usa aqui no interior. Como é que é? Laranja madura na beirada da estrada, ou tem dono, ou está podre. Exatamente. Ou quando a oferta é demais, o santo desconfia. O santo desconfia. Muita atenção com isso. As pessoas, elas não brincam com o dinheiro. Elas estão realmente tentando levar vantagem sobre o senhor, sobre a senhora. Não é que todo atendimento cortês, bacana, educado, seja algo errado. Não. Isso é obrigação de todos nós. Mas quando tem uma sedução por trás, lhe oferecendo alguma coisa, é a hora de desconfiar e pisar do freio. E na hora de assinar esse contrato? Ler com atenção todas as páginas também. É importante, né, ver se tudo está constando ali direitinho, se as informações estão completas. É importante também, não é, doutor? Excelente, Alexandre, o seu questionamento, porque ali vai uma outra armadilha. O senhor e a senhora não devem assinar os processos, os contratos, tá, com páginas em branco, com lacunas a serem preenchidas depois. O senhor e a senhora são os últimos a assinarem, e não os primeiros. Porque eu já vi aqui em Manhuaçu, e fica a dica, pessoas assinando 3, 4 contratos para pegar um empréstimo consignado. Depois de um ano, aquilo que havia sido assinado em branco foi datado e caiu na conta dela mais um que ela não pediu. Ou seja, assinou 4 e as financeiras dali em diante, principalmente as pessoas de má fé, os estelionatários de plantão, né, o que eles fazem? Eles vão utilizando aquelas guias assinadas, aqueles contratos assinados, modificam, inserem as datas e dizem que, de fato, a pessoa assinou e assinou mesmo. A verdade é que assinou, só que quando assinou estava em branco. Então, muita atenção, não assinem contrato em branco, no banco. Tá certo, doutor. Informações importantes para você que é beneficiário do INSS, você que pode, né, pegar um empréstimo consignado. Se você percebeu, nós te pegamos pela mão, levamos na agência, te explicamos como é que faz, até como assinar esse contrato. Não é verdade, doutor? Tem mais alguma informação a acrescentar, doutor? Eu acho que é essa consciência mesmo, e que isso seja divulgado, e que o empréstimo nunca seja tomado como uma grande vantagem. Ele deve ser visto como um remédio amargo, que às vezes é preciso, mas quando puder ser evitado e trocado por um chazinho, quem sabe, né? É muito melhor. Eu gostei dessa colocação do remédio, vou guardar para a vida. Eu disse, né? Quando ele vem aqui a gente aprende muita coisa, é um sábio professor. Doutor, muito obrigado pela presença, espero te encontrar mais vezes aqui. Eu que agradeço, Alexandre, pela sua gentileza com que nos recebe, a sua amizade, o seu carinho. Agradeço a nós pelo que faz a nós do PROCON, a Prefeitura de Manhuaçu, e estamos aí, sempre à sua disposição para trazer orientações que façam com que o nosso consumidor tenha uma atitude plena, seja um cidadão em termos de consumo pleno, que saiba exercer bem os seus direitos. Nós também agradecemos e as portas da TV Tribuna, da Rádio Manhuaçu, estarão sempre abertas. Muito obrigado pela presença aqui. E continue com a gente. Daqui a pouquinho, as ocorrências policiais aqui no Manhã do Ouvinte. Comunicando, Alexandre Oliveira.